Então, galera, vamos lá para mais uma videoaula de filosofia, ok? Para situar vocês, nós estamos no volume 3, na unidade 2, e vamos iniciar o tema 1, ok? Vamos dar uma relembrada do que a gente viu nos outros temas desse volume. Durante os temas, durante essas nossas videoaulas sobre o volume 3, a gente se deparou com discussões sobre a Segunda Guerra Mundial, todos os desdobramentos que tiveram com o fim da Segunda Guerra Mundial, as discussões sobre de fato, o que levou ao ser humano a ter aquelas atitudes que a gente já dialogou sobre essas questões, o conceito de banalidade do mal, indústria cultural, A gente viu lá a nossa dupla dinâmica, que é o Adorno e o Horkheim, quando eles discutiram. Vamos ver novamente, esses autores aqui nas nossas videoaulas, que se iniciaram agora, qual o que eles pensaram sobre educação, o que eles pensaram sobre essa educação pós-Holocausto, pós-Segunda Guerra Mundial. Eles pensaram, o que a gente pode se questionar, como é que nós vamos educar as nossas crianças, como nós vamos fundamentar a nossa educação depois desse período, triste da nossa história, A gente viu que foi realmente um período onde o humano deixou de ser humano, a gente pode dizer, Os conceitos de humanidade ali deram lugar a outros conceitos. Então, nós vamos iniciar aqui com a nossa videoaula o tema 1, ok? Que vai se deparar, vai dialogar com conceitos sobre a educação. Aí você pode perguntar, Carol, o que é que a filosofia tem a ver com a educação? Educação é para ser um tema debatido na pedagogia, na formação de professores. Por que eu aqui estudando filosofia, no meu EAD, no meu EJA, eu tenho que entender esse conceito de educação que a filosofia traz? Bom, gente, essa ideia de educação escolar, essas ideias de educação que os filósofos trouxeram é de extrema importância nas aulas de filosofia, para que a gente possa dialogar sobre o humano, sobre o homem, sobre a comunidade, sobre a sociedade. Porque a educação, de certa forma, ela é influenciada pela sociedade, certo? A educação, ela reproduz os moldes da sociedade em que a gente vive, em que a gente está situado no momento histórico. Então, é de extrema importância que a gente dialogue sobre essas questões, Dialogue sobre os conceitos, sobre os métodos, sobre as críticas que os filósofos trouxeram sobre a educação. A gente viu que, algumas aulas passadas, a gente viu aquela ideia do Platão de educação, que o grego, o ateniense que entrasse na academia platônica, na universidade, na escola platônica, ele iria passar por alguns estágios de educação. Vocês lembram? Então, aqui nós vamos, de fato, entrar nesse conceito de educação e nós vamos dialogar sobre, especificamente, essa educação pós-Holocausto, essa educação pós-Segunda Guerra Mundial. Então, vamos iniciar com a leitura de um trecho da nossa apostila. A educação que as pessoas recebem ao longo da vida, tanto a que ocorre na escola de maneira formal e sistêmica, quanto aquela que se dá em outros espaços sociais e culturais, como organizações não governamentais, as ONGs, igrejas, movimentos sociais, projetos comunitários, família, grupos de amigos, vizinhos. Então, aqui a gente já se depara com uma ideia de educação. Não existe apenas aquela educação formal, certo? Que ela é mantida dentro das escolas. A educação, ela não se restringe à escola. Ela também pode se dar pela informalidade. Existe a educação informal,
que é a educação que a gente encontra em ONGs, projetos sociais, movimentos sociais, igrejas, família. Então, tudo isso, tudo que a gente aprende, tanto na escola como nesses grupos sociais, também pode ser considerado educação. A educação ela pode ser vista de duas formas. A educação formal, que é a educação escolar, com matéria, conteúdo, prova, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. E também a educação informal, que ocorre dentro desses espaços, né? E que visa tem outros objetivos, mas ainda assim é educação, certo? É parte importante da construção do olhar de cada um sobre a realidade. Interpretar, analisar e até mesmo intervir na realidade depende da educação que se recebe. Ou seja, como as pessoas vão transformar aquela realidade, como elas vão interferir naquela realidade, no caso, a realidade em que elas vivem, não só uma realidade individual, mas aquela realidade coletiva, vai depender da educação que ela recebe. Se ela recebe uma educação que diz que aquela realidade em que ela vive é a realidade certa, é a realidade que ela tem que continuar, então ela não vai transformar. Ou seja, ela não vai mudar essa realidade, ela vai continuar vivendo aquilo. Agora, se eu recebo uma educação que diz que aquela realidade que eu estou vivendo, aquele momento, aquela situação que eu estou vivendo, não é uma situação concreta, não é uma situação boa, não é uma situação que eu deva viver, aí sim, eu vou lá transformar aquela realidade, eu vou transformar aquela situação que eu estou vivendo para melhor, lógico, né? Então, daí que vem, né, a questão do intervir, de transformar a realidade, ela vem daí, vem da educação que eu recebo, né, e como eu vou interpretar e como eu vou analisar aquela realidade em que eu vivo, também vem da educação que eu recebo, né. Por isso, a educação e a filosofia têm relação estreita. Por quê? O que seria da filosofia se não tivesse ligada com a educação? Como é que a filosofia chegaria aos ouvidos, chegaria aos olhos, né? E a fala das pessoas se ela não tivesse ligada na educação? A filosofia ela não precisa ser, né, um campo erudito que poucas pessoas... Lembram que a gente comentou sobre isso? O campo erudito e que poucas pessoas tenham acesso. Não, a filosofia ela deve ser comum a todos. A filosofia ela precisa e necessita ser comum a todos. As pessoas precisam ter esse olhar um pouco mais crítico diante da sua realidade, um pouco, né, tirar esse senso comum das coisas e começar a ver a sua realidade de outra forma e começar a intervir nessa realidade para que ela possa ser transformada. E lógico, para o bem, né? Transformar para o melhor. E aí a educação aparece como um meio para que a filosofia consiga alcançar a todos e a todas em comum, em uma linguagem comum, em uma linguagem acessível. Né? Os filósofos, quando escreveram, de fato, eu acredito que eles nem pensaram muito em vou escrever para que as pessoas leiam, para que todos leiam e tenham acesso. Muitos dos filósofos acreditavam, inclusive, que a filosofia não era para todos, mas ela deve ser para todos, porque a filosofia é sim um caminho, a educação é sim um caminho para que essa realidade em que a gente viva seja transformada. Ok? Vamos continuar. O desenvolvimento de uma atividade filosófica ou atitude filosófica e a leitura crítica dos fenômenos que se apresentam só pode ser efetivada se as pessoas receberem educação para isso. Ou seja, eu só posso ter uma leitura crítica do que me acontece, uma leitura crítica dos meus textos, uma leitura crítica do que me é apresentado, e uma atitude filosófica, ou seja, aquela atitude crítica, aquela atitude de pensar crítico diante a tudo que eu estou vivendo, se eu receber uma educação
boa também, né? Ainda tem isso, gente. Estão recebendo uma educação de qualidade. Ou seja, então aí vocês percebem que a filosofia e a educação andam em conjunto, porque a filosofia ela vai chegar aos olhos, aos ouvidos, enfim, como eu falei, das pessoas, da comunidade, do ser humano, com a educação, seja ela formal, seja a filosofia bonitinha, como vocês estão assistindo aqui, né, com essas aulas, né, vocês estão vendo os conteúdos, ou seja a filosofia dos debates, né, a filosofia das temáticas, que a gente também pode encontrar na educação informal, na educação dos grupos de amigos, na educação dos movimentos sociais, dos projetos sociais. Então, tudo isso que a gente se discutiu agora, a gente consegue perceber esta relação intrínseca, essa relação comum entre educação e filosofia, como elas andam juntas. Vamos continuar. Algumas perguntas aqui eu vou deixar no ar, né? Vou deixar vocês pensarem, vocês refletirem sobre essas questões para que a gente possa continuar as nossas aulas, as nossas videoaulas e as nossas discussões a partir daqui. Você já parou para refletir sobre o papel e a importância da educação e da escola? E aí? Vocês já pararam para se perguntar como a escola e como a educação é tão importante nas nossas vidas? Como a gente é tão dependente da educação e da escola? Já imaginou se não existisse escola, se não existisse a educação como a gente pensa? Como é que vocês acham que o ser humano se comportaria? Por que a educação é importante? Por que é importante a gente estar estudando? Por que é importante vocês estarem sentados aí, ou em pé, ou não sei como, vocês estão assistindo as nossas videoaulas deitado? Por que é importante vocês estarem assistindo essa videoaula? Qual é o papel da escola? O que vocês acham? Qual é o objetivo? O que é que a escola tem? Qual é o papel que essa escola tem diante ao processo educacional? E melhor ainda, qual a importância do que se aprende na escola e fora da escola? Qual a importância daqueles conteúdos que vocês vêm estudando, vêm aprendendo? E esses conteúdos que a gente aprende durante a nossa vida fora da escola, fora desse ambiente escolar, que a gente aprende com o vizinho, que a gente aprende dentro do ônibus, que a gente aprende na igreja, que a gente aprende no nosso trabalho, que a gente aprende nos movimentos sociais. E aí? Já pararam para refletir sobre essas questões? De fato, são questões muito importantes e que vão nortear as nossas videoaulas daqui para frente, que é a questão da educação. E aí eu trouxe para vocês uma charge, né, que também está na apostila de vocês, quando vocês forem abrir o slide, ou quando vocês forem abrir aí sua apostila, aonde vocês puderem assistir, vocês vão se deparar com uma imagem que vamos ter uma escola, toda fechada, e diz assim, passa-se o ponto. E do lado da escola tem um fliperama, uma lan house aberta, bem chamativa, né? Com cores muito fortes, né? Você pode perceber aí que tem aquela cor amarela, que é bem forte, a cor vermelha, que é para chamar mesmo. Já a escola, ela está toda fechada, cinza, e diz, passa-se o ponto. E aí, o que é que vocês podem se questionar sobre isso? A imagem, ela problematiza a escola como um produto, como um comércio aparentemente falido,
Trata-se de uma ilustração que nos provoca a reflexão sobre a importância da escola e a maneira como ela tem sido vista, tratada e retratada atualmente. Essa charge, ela traz uma discussão muito interessante sobre o debate, né, que se tem hoje em dia, sobre a educação como um modelo comercial, a escola como uma empresa. Atualmente, posso-se dizer que as escolas hoje em dia, né, quando a gente pega uma escola, ela parou de ser aquela ideia de um ambiente onde se tinha o objetivo de estimular o aluno e fazer com que ele aprenda, para ser uma empresa. Uma empresa que deve gerar lucros. E como é que eu gero lucros, Carol, nessas empresas, na empresa escola? Simples, gente, passem no vestibular. Para que aquela escola coloque seu rostinho no outdoor. E quanto mais rostos em outdoors, melhor aquela escola é. Quanto maior a nota no Enem, no vestibular tradicional de alguma cidade, maior e melhor é aquela escola. Ou seja, números. A escola hoje, atualmente, ela não está preocupada com o aprendizado em si, com o que se aprende isso na escola, mas com números, com o marketing que aqueles alunos, quando chegarem no terceiro ano do ensino médio, vão gerar para a escola. Porque é a partir desse marketing, desses rostos em outdoors, que vão fazer com que próximo ano mais matrículas sejam renovadas, mais matrículas novas cheguem àquela escola e ela se torne uma ótima escola. E todo o objetivo principal da escola, que é o aprendizado, que são os métodos de ensino, vão embora. Porque muitas das vezes os donos de escola não são educadores, são empresários. E eles não estão preocupados com que de fato aquelas crianças estejam aprendendo. Eles estão preocupados com que aquela criança consiga passar de ano, porque se ela passar de ano, os pais vão fazer a rematrícula e, consequentemente, esse aluno vai ficar na minha escola. Mas se aquele aluno aprendeu ou não o verbo, aprendeu ou não sobre a Segunda Guerra Mundial, se aprendeu ou não sobre substantivo, se sabe ou não fazer uma redação, ele não está preocupado. Ele está preocupado com o número, com cifra, com dinheiro. Então, essa é a crítica que a charge traz. Essa ideia de que a escola perdeu o seu valor inicial e se tornou uma grande indústria. Indústria de fazer números. E é essa discussão que nós vamos ter no tema 1. Esse debate que nós vamos ter no tema 1. Então, educar-se para a educação. Vamos ver, né, o que é que fala essa temática. O ponto de partida para refletir sobre a educação é compreender que a atividade educacional ocorre em todas as esferas da vida humana, entre familiares, entre amigos, em relações afetivas, entre colegas de trabalho, no contato entre diferentes classes sociais. Ou seja, a educação, ela acontece e ela é uma atividade que ocorre em todas as esferas da nossa vida. Você pode estar sentado no banco da praça conversando com o seu vizinho e ele ali está falando sobre um determinado assunto. Ele está tendo uma atitude educacional. De certa forma, você está escutando e está aprendendo sobre alguma coisa nova.
E aí entra a educação que a gente falou no começo da aula, a educação informal. Então vamos lá. No contato entre diferentes classes sociais, etnias, faixas etárias e línguas, você pode sair em um dia para conhecer uma comunidade indígena. E tudo que você vai ali conversar com o índio, e ele vai contar sobre a vida, a comunidade, tudo aquilo ali é educação. É uma educação informal, que não acontece no ambiente escolar, mas é uma educação. Contudo, essa afirmação não indica que toda ação educativa é espontânea, como se pudesse ser simplesmente descoberta pela intuição ou como se as pessoas aprendessem apenas pelo convívio cotidiano. Ou seja, a ação educativa, nem toda ação educativa é espontânea, ou seja, acontece do nada. Ela pode ou não pode ser espontânea. Toda cultura possui também formas de organizar os estudos, ou seja, tem formas diferentes de transmitir os saberes pela relação de ensino e aprendizagem. Essas formas podem ser diferentes e cumprir o papel de transmissão de determinados conhecimentos e práticas de acordo com a demanda cultural de cada ambiente. Então, vamos lá. Então, quer dizer, Carol, que nem toda sociedade, nem todo país, ele vai ter o mesmo sistema educacional, as mesmas condições, o mesmo padrão, não existe um padrão, não. Totalmente diferente. Se você chegar numa comunidade indígena, né, há algum tempo atrás, hoje em dia, né, deu uma modificada, existem escolas, mas ainda assim existe uma diferença entre a educação indígena e a educação que a gente tem aqui nos grandes centros urbanos. Por quê? A educação indígena, ela vai ter como prioridade a educação da sua comunidade. O que as crianças vão aprender ali. Elas vão aprender sobre a determinada língua daquela tribo, elas vão aprender a caçar, vão aprender a colheita, vão aprender a fazer material artesanato, vão aprender a cozinhar determinadas comidas típicas daquela comunidade, além também de que vão aprender, né, o português, a matemática, né, as ciências, a história, enfim. Mas ela também vai agregar, ela também vai ter todo o conhecimento que aquela criança, aquele adolescente vai precisar para socializar na comunidade. Do mesmo jeito, né, educação africana, se vocês forem pegar também lá nos Estados Unidos, é totalmente diferente, né, das escolas que a gente tem no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o que seria o ensino médio aqui é diferente. Lá você tem as grades curriculares e o aluno tem 3 anos para completar aqueles níveis, né? Ele pode escolher português, matemática, culinária, marcenaria, né? Ele tem uma gama de cursos, mini-cursos dentro do ensino médio. Já no Brasil, a gente tem as disciplinas normais, mas aí vem a BNCC que vai modificar um pouquinho, né, com o novo ensino médio, mas isso aí não vem ao caso. E, né, mas tem totalmente diferente dos outros. E existem outros países que também, né, têm uma educação totalmente diferente. Então, essa educação ela vai variar, né, das condições dos países. E vai variar também da cultura. Certo? Então vamos continuar. Normalmente a educação está inserida em determinado tipo de cultura e fundamenta-se nessa cultura para formar indivíduos. O que ele quer dizer? O que eu falei anteriormente. A educação ela está a serviço da sociedade. Então, com base no que se tem daquela sociedade, no que ela precisa, ela vai fundamentar a sua educação. Assim, por exemplo, uma sociedade
cuja cultura exija caçadores, precisará que sua educação forme indivíduos aptos para caçar. Essa lógica se aplica a toda cultura, mas no caso de sociedades multiculturais como a brasileira, edificadas em um contexto urbano muito populoso, que é mediado por tecnologias em constante transformação, cabe ao educador e a todo indivíduo refletir com bastante rigor sobre que tipo de ser humano é necessário ou desejável formar, ou seja, que qualificações a sociedade exige que esses indivíduos tenham. Então, vamos lá. Como a gente já havia discutido, a educação, de certa forma, não deveria, mas ela está a serviço da sociedade. Como a gente citou aqui, se a sociedade precisa de caçadores, a educação tem que formar caçadores. Até um certo momento, né, a nossa educação também tinha um dos principais objetivos, era formar mão de obra para o mercado de trabalho. Então, a educação, ela teria que ter como principal objetivo formar essa mão de obra. Daí que se veio as escolas profissionalizantes, que são interessantes, são boas, mas o objetivo delas não é levar, o objetivo principal não é levar esse aluno para as universidades. É formar profissionalmente esses alunos para que quando termine o terceiro ano do ensino médio, eles entrem nas escolas, né, em algum trabalho, porque eles já vão ter um técnico, né, eles já vão ter uma profissão. E seria exatamente isso. Mas como a nossa educação ela é multicultural, né, além disso, também tem escolas, e também vai de acordo com posso dizer, a psicologia da escola, né, a orientação da escola, ela vai depender aí de qual é o objetivo, né? A maioria das suas escolas, né, posso dizer, as escolas particulares, ela tem como objetivo levar esse aluno até o terceiro ano e ele, no terceiro ano, passar e entrar numa faculdade pública, certo? Entrar na faculdade pública. Já as escolas, ou tem outras escolas que têm um viés mais, uma ideia um pouco mais filosófica, né? Transformar o homem, né? Construir o homem, né? Tem as públicas que também têm um pouquinho dessa visão, né? Não só passar o aluno no ensino médio e também levar ele para a universidade, mas também tem o objetivo de transformar o ser humano crítico. E tem as escolas profissionalizantes, que é como eu falei, elas têm o objetivo de levar mão de obra para o mercado de trabalho. E aí, a gente também pode, né, se deparar com quando a Igreja Católica ela tinha um poder maior na sociedade. E aí, com esse poder maior, toda a educação também era influenciada, né? Os ensinamentos religiosos eram muito fortes naquela época na escola. As crianças estudavam demais, né? Estudavam muito, né, questões religiosas. Quaisquer que sejam os espaços educativos, o compromisso com o tipo de cidadão que quer se formar é essencial, ou seja em uma educação formal ou em uma educação informal, esses espaços educativos, ele tem um compromisso de extrema importância, que é formar o cidadão, e que esse cidadão ele esteja apto e que ele tenha ideais para construir uma sociedade igualitária, sem diferença, né? Uma sociedade que respeite, enfim. Contudo, é importante refletir sobre o papel que a educação escolar pode assumir para cumprir o compromisso com a formação de cidadãos mais sensíveis, autônomos, colaborativos, dentre outras características. Então, o que essa parte do nosso texto traz? Ele vai trazer uma discussão de extrema importância, que é, de fato, o papel da educação, que é formar cidadãos mais sensíveis, autônomos, colaborativos, dentre outras características. A educação, as escolas, os espaços
não convencionais também, eles têm que ter um objetivo de formar um indivíduo para a sociedade, que ele possa transformar aquela sociedade. E transformar de uma forma legal, de uma forma boa, né? E não apenas criar pessoas para trabalhar no mercado de trabalho que vão continuar reproduzindo essa situação, né? Não só produzir números para aumentar o marketing da escola, não. A educação, o papel da educação, ela tem que ter essa visão de transformar e de formar cidadãos. E aí a gente lembra da ideia de cidadão que vocês já ouviram falar por aí durante todo esse tempo. E aí a gente se pergunta, tá, cadê a educação? A gente já comentou um pouquinho sobre isso lá no começo da nossa aula, mas cadê a educação perante tudo isso? Perante todas essas questões que a gente já discutiu, né? A filosofia pode contribuir para a construção de outras maneiras de você olhar para o mundo e para si mesmo, né? E aí entra a filosofia. Quando a gente tem um papel de que a educação ela tem que formar cidadãos, isso aí a gente, né, de forma mais geral, a filosofia ela entra aí como uma ferramenta educacional, como algo que a educação pode usar, porque a filosofia ela dá uma maneira totalmente diferente de você olhar para o mundo e para si mesmo, de olhar a realidade que você tem e se olhar de uma forma diferente. Não apenas aceitar o que as pessoas te mostram, mas se perceber e perceber o mundo de uma maneira diferente e de uma maneira que você possa ver a transformação. Ela promove um exercício de pensamento por meio do qual, ou seja, a filosofia ela vai promover e vai fazer você pensar, você refletir criticamente. Isso é de extrema importância, não é só refletir, não é só pensar por pensar. Você tem que refletir, você tem que pensar criticamente. Tudo que você está vivendo, toda essa realidade que você está vivendo. E aí entra, né, questionamentos e a dúvida como instrumento em todos os aspectos de saber e de agir. A dúvida e o questionamento são instrumentos de extrema importância para saber como a gente deve agir nessa situação de mudança, ok? Então, quando a gente tem a filosofia, né, na grade curricular das escolas, ela se apresenta ali como um instrumento não só apenas para o aluno saber o que o Platão falou, o que o Aristóteles falou, o que o Sócrates falou, enfim, o que a Hannah Arendt falou, o que o Horkheim falou. Não. A filosofia, ela se apresenta ali como um instrumento para ajudar nessa formação do cidadão, para ajudar nessa ideia de transformar a realidade, né? Porque a gente sabe que nem sempre, né, e principalmente como a gente vive hoje, não é o ideal. A gente precisa de pessoas que estejam aptas e tenham vontade de transformar essa realidade aí, e não apenas transformar a sua realidade, mas transformar a realidade de todos. Porque você pode ter uma boa condição de vida, mas é aquele carinha que quando você passa no seu carro, comendo, tá no chão passando fome. Será que você, como cidadão, acha isso interessante? Acha isso certo? Não, né, gente?
Então, a filosofia se apresenta como essa ferramenta para fazer as pessoas, né, as crianças, os educandos que estão ali na escola, se questionarem sobre essa realidade. Né? Não se questionarem apenas sobre a sua realidade, mas a realidade do outro. É se perceber não como um ser humano egoísta e individual, mas um ser humano que vive em comunidade. Então, se eu tenho que transformar esta realidade, transformar esse mundo em que a gente vive, eu tenho que transformar esse mundo em que a gente vive para que a nossa comunidade viva bem, não apenas uma só pessoa. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. E aí, eu trouxe para vocês, né, que também é uma charge que tem na nossa apostila, que é de um personagem extremamente famoso quando se trata de discussões filosóficas, né, discussões sobre educação. Nós temos o Calvin, né? Calvin, aquele meninozinho do cabelo espetadinho, que adora aparecer nas provas de português, nas apostilas de português, mas de vez em quando ele também aparece ali na filosofia, ok? E aí ele está dentro de sala de aula, conversando com uma coleguinha, com sua provinha, né, que a professora acabou de entregar. E a meninazinha, ele pergunta, qual foi a sua nota? E ela diz, eu tirei um A. Gente, esse A, né, antigamente é como se fosse o 10, certo? É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei um C. E ele mostra a prova lá, tirei um C, né, ele todo feliz. E a menina se revolta e diz, por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? Porque o C, né, nessa nomenclatura de nota, é uma nota um pouquinho abaixo da média. Aí ele responde, a minha vida fica mais fácil se eu mantiver as expectativas das pessoas em um nível baixo. Ou seja, ele não tem uma expectativa muito grande de sempre conseguir alguma coisa muito boa. Então, para ele, o mínimo possível já é o grande. Já é uma boa coisa, entende? Então, aí já se percebe como a educação, como para ele a ideia de nota também, que é algo que se questiona muito durante as discussões, né, quando a gente fala de universidade, né, de professores, pedagogos, enfim, quando eles discutem sobre a avaliação e sobre essa ideia de nota, é uma situação que eles criticam muito, né, de equiparar, né, de dizer se aquele aluno é bom ou ruim pela nota que ele tira. Então, o próprio Calvin, ele já se coloca ali numa expectativa de que ele vai tirar uma nota baixa, muito baixa. Então, se ele já tira uma nota mediana, ele já está muito feliz, porque ele já ultrapassou as expectativas dele. Por quê? As expectativas dele já eram muito baixas. Então, se eu consigo tirar uma notinha acima da minha expectativa, eu já estou muito feliz. E acaba que isso se reflete na nossa vida, né? Muitas das pessoas acabam colocando metas, né? Se dizem, né? Os coaches adoram falar sobre isso, né? As pessoas que trabalham com metas. Quando você coloca uma meta muito pequena, né? Porque você se acha pequeno, porque você se acha impossível de conseguir. Quando você consegue alguma coisa maior que aquela meta, você já fica muito feliz. Muito. Mas não deveria ser assim. Vocês têm que pôr metas e continuar a pôr metas grandes. Vocês não podem pensar pequeno. Né? Parece um pouco clichê, mas pode-se dizer que diante de dificuldades grandes a gente pode alcançar. Não basta só a gente querer. Claro que existem condições aí que um pouco afetam, mas dá. Demora um pouquinho, mas dá. Certo, gente? E aí, a gente já está finalizando aqui a nossa aula, mas vamos, né, finalizar aqui um pouquinho sobre a finalidade da educação,
não pode se encerrar na inserção do estudante no mercado de trabalho. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Não pode ter como objetivo transformar a mão de obra para o mercado de trabalho. A educação como garantia de emprego não é a única ou a melhor opção para a construção de uma sociedade que preze por princípios como justiça e igualdade de oportunidades, pessoas solidárias umas com as outras. Historicamente, observa-se que o acesso à educação pública ou privada, por exemplo, pode determinar se uma pessoa poderá ou não cursar uma universidade. Qual universidade será, com quais círculos sociais ela conviverá, que poder aquisitivo terá, em quais espaços sociais poderá morar, circular, alimentar-se e vestir-se, divertir-se, entre outras coisas. Infelizmente, quando a gente fala de educação, a gente fala de condições. Nem sempre para todos existem as mesmas condições. Não deveria. A gente deveria estar em uma sociedade igualitária. Que aquele mesmo aluno que estuda em universidade pública, que estuda em uma escola pública, também deveria ter as mesmas condições que um aluno, mas não existe. Infelizmente. E aí, para finalizar, eu peço que vocês façam essas duas atividades, que é quais as diferenças entre a educação escolar e a não escolar, que a gente frisou demais nesta videoaula, tá? Muito fácil. E, em sua opinião, qual a importância que a educação escolar tem para a vida de uma pessoa? Para construir sua resposta, você pode usar suas experiências pessoais articuladas e que estudou no texto, as que vocês estudaram no texto, ok? Então, é um teminha assim, só pra gente debater, né? Foi um teminha assim, só pra dar aquela esclarecida sobre o que é educação, porque vocês vão ver que na próxima videoaula vem um tema bem legal também nessa ideia de educação. Então, galera, por hoje é só. Até a próxima videoaula. Tchau!